Olá, galerinha dos quartos anos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana e também finalizando o mês de agosto. Nós faremos a retomada de conteúdos já estudados e também uma orientação sobre as atividades complementares que vocês retiraram junto à escola, lembrando que foi um aviso com a data que vocês deverão entregá-las, ok? Iniciamos então pelas fábulas. A fábula, ela é um texto narrativo na qual as personagens são geralmente animais, que possuem características humanas e é sustentada por uma lição, um ensinamento, uma moral que constatamos na conclusão da história. Esta moral, ela pode vir de forma implícita ou explícita. Como assim? Observem nesta fábula, a cigarra e a formiga, que ao término da leitura eu não tenho uma moral escrita ali, mas isto não significa que ela não tem uma moral. Quando eu termino a leitura, eu constato que ela traz um ensinamento. Então, esta fábula, ela traz uma moral implícita, diferente desta outra fábula, o burro e o leão, que quando termina a história, ela já traz logo abaixo moral da história. Então, nesta fábula, o burro e o leão, a moral, ela é explícita, ok? Agora, nas atividades complementares de vocês, nós temos uma outra fábula de Esopo, o leão e o mosquito. Vocês deverão fazer a leitura desta fábula e depois, na questão 1, marcar a alternativa que atribui uma moral a esta fábula. Vocês poderão pedir o auxílio de alguém para fazer a leitura da fábula, mas para escolher a alternativa da questão 1, vocês deverão fazer sozinhos, tudo bem? Questão 2. Vocês escolherão a alternativa A, B, C ou D, que traz as principais personagens dessa história. Adjetivos. O adjetivo é toda palavra que vai caracterizar o substantivo. Então, aqui nós temos alguns exemplos de substantivo com adjetivo. Homem, bom. Pessoa, doente. Mulher, honesta. Dia, chuvoso. Carro, sujo. Observem que as palavras destacadas em vermelho, elas estão atribuindo um modo de ser, um estado, um aspecto ao substantivo. Na questão 3 da atividade complementar, vocês deverão assinalar a alternativa que vai representar o adjetivo atribuído ao mosquito. Se necessário, voltem ao texto e façam a leitura novamente. Lá nós temos vários personagens, mas a questão 3, ela quer o adjetivo atribuído para o personagem do mosquito. E aí vocês irão assinalar qual é a alternativa que traz esse adjetivo. Lembrando que dúvidas, vocês deixem anotado no box que nós entraremos em contato. Biografia. A biografia, ela é um gênero textual que tem como objetivo narrar fatos marcantes da vida de uma pessoa. Essa pessoa, ela pode ser uma grande personalidade ou uma pessoa comum. Na atividade complementar de vocês, nós temos um texto falando sobre Ana Maria Machado. Nós já conhecemos ela porque nós já fizemos a leitura de vários livros desta escritora. E na questão 4, após a leitura deste texto, vocês deverão assinalar qual é o objetivo dele. É instruir sobre como escrever livros? É divulgar os livros de uma escritora? É informar sobre a vida de uma escritora? É apresentar dados sobre universidades da Europa?
ressaltando que, se for necessário, leia o texto mais de uma vez para descobrir qual o objetivo do texto. Tudo bem? Adjetivos pátrios. Adjetivos pátrios são empregados para caracterizar pessoas ou coisas de acordo com as suas origens. Origem de país, de cidade ou de estado. Aqui nós trouxemos alguns exemplos. Quem nasce no Japão, o adjetivo pátrio é japonês. Quem nasce na cidade de São Paulo, o adjetivo pátrio é paulistano. Quem nasce no estado de São Paulo, o adjetivo pátrio é paulista. Na questão 5, de acordo com o texto da Ana Maria Machado que acabamos de citar, esse texto nos fala que ela nasceu no Rio de Janeiro e nós sabemos que a cidade do Rio de Janeiro fica no Brasil. Então, considerando os adjetivos pátrios que acabamos de rever aqui, a questão 5 pergunta: quem nasce no Brasil, qual é o adjetivo pátrio? E aí vocês irão assinalar qual a alternativa que nos traz esse adjetivo pátrio. Ok? Substantivos comuns. Os substantivos comuns são aqueles que nomeiam um grupo geral de objetos ou seres vivos. Olhem o exemplo. Aquele cão é bonito. Cão é um grupo geral. Eu não estou especificando qual cão. Na questão 6, vocês deverão assinalar a alternativa que contém apenas substantivos comuns. Uma dica: os substantivos comuns, eles geralmente são escritos com letra minúscula, ok? Tirinhas. Entre os diversos textos que nós convivemos, nós temos as tirinhas, que ela é um texto humorístico, ou seja, ela traz um humor nela, né? E o humor, o que nos lembra quando a gente fala que é um texto que nos traz humor? Traz algo que é divertido, que é engraçado. Então, vamos analisar esta primeira tirinha. Então, nós notamos que é uma tirinha da Turma da Mônica e observem aqui. O personagem Cebolinha, ele começa a fala: eu quero um saco de pipoca. E o pipoqueiro pergunta: e a garotinha? No segundo quadrinho, a garotinha, que é a Magali, responde: o que sobrar. Então, o humor dessa tirinha, ele é constatado hora que eu termino a leitura do segundo quadrinho. Ele é constatado no segundo quadrinho. Por que que ele é engraçado? Como nós já sabemos, essa personagem, a Magali, ela tem a fama de ser comilona. E o que torna engraçado é que, tirando o saco de pipoca do Cebolinha, toda a pipoca que sobrar no carrinho, ela quer para ela. Então, isso aqui está o humor da tirinha. É aqui que torna ela engraçada, no final da leitura do segundo quadrinho. Na atividade de vocês, nós temos outra tirinha. Vocês deverão fazer a leitura, como eu fiz, e na questão 7, vocês escolherão a alternativa que mostra onde está o humor desta tirinha, ok? Neste texto da questão 8, as influências japonesas na cultura do Brasil, vocês deverão fazer a leitura deste texto e, a partir dela, escolher qual alternativa a gente percebe a influência dos japoneses na cultura brasileira. Então, essa questão aqui é uma questão que envolve interpretação de texto. Então, vocês façam a leitura, se necessário, mais de uma vez, e assinalem a alternativa que
está correta. Palavras terminadas em esa com Z e esa com S. Estes sufixos, eles são muito importantes na escrita das palavras porque uma das características deles é transformar adjetivos em substantivos abstratos e formar adjetivos pátrios no feminino. Então, vamos observar os exemplos. Transformar adjetivos belo, esperto, em substantivo abstrato. Então, belo transformou-se em beleza. Aqui a terminação é com Z. Esperto, esperteza. Então, quando é adjetivo em substantivo abstrato, eu vou usar a terminação esa com Z. Quando eu vou formar adjetivos pátrios no feminino, lembrando que nós acabamos de rever o conteúdo de adjetivos pátrios, ou seja, ele vai... O que é o adjetivo pátrio? Ele vai caracterizar coisas ou pessoas de acordo com a sua origem. Então, quem nasce na França, francês. Mas quando eu vou transformar esse adjetivo pátrio no feminino, ele fica francesa. E aí, essa terminação em esa é com S. Chinês, chinesa. Na questão 9, vocês deverão fazer a leitura das alternativas e escolher aquela que traz o adjetivo pátrio no feminino. Notem que a escrita neste caso, como nós vimos aqui, a terminação é esa com S. Então, leiam e assinale a alternativa que apresenta o adjetivo pátrio nela, ok? R ou RR. Como nós já estudamos, nós sabemos que se o R ele está no início da palavra, ele tem um som forte, mas utilizamos apenas um R, como é o caso da palavra rico. Eu não posso iniciar uma palavra utilizando dois R's. Sempre, início de palavra, ele tem o som forte, mas a escrita é com um R só. Rico e rato. Se ele está no meio das palavras e tem o som fraco, utilizamos apenas um R, como é o caso da palavra amora. Observe que quando pronunciamos esta palavra, a nossa língua treme e o som é fraco, um R só. O mesmo acontece com a palavra careta. E também é usado apenas um R no final das palavras. Eu não utilizo dois R's quando eu termino a palavra, como por exemplo na palavra amor e ficar. Agora, se ele está no meio das palavras e tem um som forte, aí sim utilizamos dois R's, como é o caso da palavra carro e também da palavra ferro. Ele está no meio da palavra e o seu som é forte. Agora, na questão 10, vocês deverão completar os espaços em brancos com um R ou dois R's, ok? Pessoal, por hoje o nosso estudo é isso. Dúvidas deixem anotado no box e se cuidem e até a próxima. Um beijo no coração de vocês.